Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus se torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós apresentamos as nossas vidas, a Tua palavra aberta, e clamamos para que o Senhor derrame suas misericórdias sobre nós e revele mais, Pai, das Tuas glórias. Nós queremos ver o Teu Filho, Pai. Nós queremos ver, Pai, a Tua face, para nós sermos salvos. Em Teu nome é o que nós clamamos. Amém. Vamos dar continuidade do que nós temos meditado, e eu quero dar continuidade ao que a gente conversou ontem, no fórum que a gente teve aqui, e nós meditarmos em alguns pontos relacionados sobre essa caminhada cristã. Nós vimos no último encontro que nós somos filhos de Deus e temos um Pai que cuida das nossas vidas em todos os detalhes. E agora a gente acabou de ler aqui algo muito interessante sobre algo mais profundo da nossa caminhada cristã, que esse aqui é o suprassumo da nossa caminhada cristã. Nós que éramos perdidos, inimigos de Deus, estávamos totalmente sem rumo. Um irmão, sobre este assunto, ele disse que nós todos estávamos em um ônibus, um grande ônibus, e a fachada que demonstrava o destino estava escrito inferno. Todos nós estávamos caminhando para o nosso ponto final, que era o inferno. Então, houve a intervenção do nosso Senhor, e agora nós fomos resgatados desse ônibus e estamos agora no caminho para Ele. Então, nós vimos que nós somos filhos, e agora temos um Pai Celeste, somos irmãos de Cristo. Mas olha o que está falando aqui. Que, no versículo 10, que quando vier para ser glorificado, ele está falando de quem? Do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos, ele está falando de nós, e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Olha para você ver que interessante essa palavra, ser glorificado. Essa palavra, ela é uma palavra só no original, que é adornado. Essa palavra ser glorificado é adornado. Então ele está dizendo que quando o nosso Senhor Jesus voltar, ele vai ser adornado nos seus santos. Ele está falando que a glória que Cristo vai ter aqui, na verdade, somos nós. Ele vai ser adornado nos seus santos. Ele vai ser colocado sobre ele adornos nos seus santos. E será admirado em todos os que creram naquele dia. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos. Olha o que está dizendo.
que desde a obra do nosso Senhor Jesus até a volta dele, o trabalho do nosso Deus através do Espírito Santo em nossas vidas é nos tornar dignos. A palavra aqui para dignos, ela é muito interessante, que é adequados. Aqui está dizendo que o trabalho do nosso Senhor, nosso Deus, até que Cristo venha, é nos tornar adequados para a nossa vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade, obra e fé. Aqui ele está dizendo que nós vamos ser adequados para a nossa vocação. Qual que é a nossa vocação? É o que foi dito no versículo 10. Nós somos, quando vier, para ser adornado nos seus santos. Então, o que ele está dizendo é que a nossa vocação aqui é que o Espírito Santo venha adornar Cristo com a glória em nós. Quando Cristo vier, ele vai ser adornado, rodeado, enfeitado com a glória em nós. É isso que ele está dizendo. Essa é a nossa vocação. Além de sermos filhos, nós vamos ser o lugar de adorno da glória de Cristo. Isso é algo que é inimaginável para nós. Não conseguimos compreender isso até que ele venha. Só que aqui no versículo 11 nós vimos que até lá nós vamos ter que ser adequados por Deus, dignos da nossa vocação. Nós temos que ser adequados por Ele. E esse é o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é nos tornar adequados, dignos, para que quando o Senhor venha, Ele encontre aqueles que continuaram crendo e admirando Ele até a sua volta. Nós cantamos hoje que nós somos uma noiva apaixonada. O significado de ser uma noiva apaixonada é ser uma noiva adequada, que tem olhos somente para Ele. Esse é o significado. Será que essa parte da música nós estamos aptos a estar cantando? Somos uma noiva apaixonada. Somos uma noiva adequada que temos olhos somente para o Senhor. Aonde está o nosso coração? Aonde estão os nossos olhos? Aonde estão as nossas vontades? Aonde está a nossa ansiedade para vê-lo? Para estarmos juntos com Ele? Isso é estarmos adequados ao Senhor. Então, vendo isso que a gente acabou de ler, no versículo 2 ele conclui tudo isso, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele. Aqui já não conseguimos compreender, porque aqui está dizendo até agora que o Senhor Jesus ia vir para encontrar aqueles que foram adequados a Ele pelo Espírito Santo, e em nós o nosso Senhor Jesus seria glorificado, adornado pela glória. Só que agora ele está dizendo que após o nosso Senhor ser adornado pela glória, nós vamos ser glorificados. Nós vamos receber a glória em nós. É isso que ele está dizendo aqui. Que seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. Então, olha para você ver qual que é a importância de nós vermos isso. Domingo passado nós vimos que o apóstolo Paulo disse o quê? Que não importa a tribulação, essa leve e momentânea tribulação que ele passou, comparado com o peso da glória que ele vai receber. É isso que ele está dizendo, que os olhos dele estavam fixos nesta glória que ele iria receber em Cristo. Era isso que ele está de olho. Então, eu aprendi a viver no pouco ou no muito, ou eu fui humilhado ou eu fui exaltado, não me importa. Porque comparado com qualquer coisa que existe no mundo, perto dessa glória que a gente vai receber, tudo isso é ignorável. Tudo isso é pequeno. Isso é algo que tinha que estar fixo em nossos corações. De que, quando ele vier, ele vai procurar primeiro os adequados. Esse é o primeiro ponto. Aqueles que permitiram o Senhor
transformar eles de glória em glória. Contemplando como por um espelho a glória do nosso Senhor Jesus, somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor. Isso aqui não é automático. Não é automático. Aceitamos nosso Senhor Jesus e agora estamos adequados para recebê-lo. Não é automático. Isso é para aqueles que estão cultivando diariamente, estão vendo de glória em glória, adornando de glória em glória, vendo a glória do nosso Senhor e recebendo ela de pouco em pouco. Olha para você ver que interessante, essa vida progressiva na caminhada cristã que Ele tem nos dado. E quando 2 Coríntios 3,8 fala isso, o que ele termina? Que tudo isso, essa transformação de glória em glória, acontece pelo Espírito. Então o ministério do Espírito é o quê? Formar Cristo em nós. Mas o que tem a ver isso de nós sermos glorificados? Porque Cristo é o resplendor da glória. Ele é o resplendor da glória. Então, se Cristo está formado em nós, nós somos adequados para essa glória. Olha para você ver. Colossenses capítulo 1. Versículo 27. Olha o versículo 26. Ele está falando aqui que o nosso Senhor Jesus era um mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Você lembra disso aqui lá em Romanos 11, 33, Romanos, os últimos versículos, que ele vai falar que o mistério de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, foi guardado por séculos em silêncio. Agora ele está dizendo que isso aqui foi guardado dos séculos e das gerações, e agora se manifestou a quem? Aos seus santos, a mais ninguém. Lembra de Mateus 13:11, que nós vimos sobre a parábola do semeador? Que a vós vos tem sido dado de conhecer os mistérios do reino dos céus. Somente a vós. Aqueles têm sido oculto. Aqueles têm sido oculto. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem. Então, quando você olha essa questão aqui, é uma questão que ele não roga pelo mundo, como ele mesmo disse, e sim pelas suas ovelhas, pelos seus santos. Olha para você ver tanto que é interessante isso. Ele morreu pelo mundo todo? Sim. Mas ele só se revela àqueles que vêm. Isso é algo que tem que estar fixo em nossos corações. Porque ele somente revelou esse mistério que estava oculto a quem ele quis que tivesse sido revelado. Então, esse paradoxo da vontade do nosso Senhor Jesus, que ele se revela a quem ele quer, é algo que nós não conseguimos compreender. Então, se nós temos visto esses mistérios, que é Cristo, nós temos recebido a graça de termos recebido a glória de Deus, porque Ele é o resplendor da glória. Nós éramos pecadores desprovidos da glória, éramos carentes da glória, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. E agora Ele quis dar essa glória para nós, que é Ele mesmo. Ele é a glória. Então, quem tem Ele, tem a glória. É algo que ele vai dizer. Aos quais quem? Última palavra, seus santos. Seus santos aos quais Deus quis dar o conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério, que é quem? Jesus Cristo. Entre os gentios, isto é, Cristo em vós. A esperança da glória. Então, o que ele está dizendo aqui é
que Deus quis dar a nós, igual Mateus 13:11, que o nosso próprio Jesus, a vós vos tem sido dado de conhecer os mistérios do reino dos céus. Ele está dizendo que Deus quis, foi a vontade dele, para quem ele quer, de conhecer desse Filho amado dele, que é Cristo, que é essa riqueza da glória, aos gentios, que é o quê? Quem não era os judeus, que somos nós. Então, aquele povo que ele escolheu lá em Êxodo, lá em Gênesis, que ele veio formando, que era Israel, a nação de Israel, que só a Israel ele revelou a si mesmo, agora ele está dizendo que ele não vai revelar somente a Israel, mas sim aos gentios, todos aqueles que não eram judeus, que somos nós. Então, isto é Cristo formado em vós. E quem faz isso? O Espírito. Então, a glória do nosso Senhor, essa esperança dessa glória vindoura, ela é Cristo sendo formado em nós. Isso é a nossa esperança de glória. Isso é a esperança de sermos glorificados. Cristo formado em nós. Isso é algo que é assustador. Romanos 8 vai chamar isso, que ele está falando de esperança da glória, ele chama o Espírito Santo de o Espírito da glória, em Romanos 8. Porque é ele que é também um dos significados de Paráclito, que é o transmissor da glória. Ele vai em Cristo, traz a glória dele para nós, de glória em glória, somos transformados. Isso é o ministério do Espírito Santo. O quê? Trazer a glória do nosso Senhor Jesus a nós. E qual que é a nossa vocação? É sermos transformados dessa glória em Cristo. Cristo formado em vós. Isso é a nossa vocação. Termos Cristo formado em nós. Isso é algo impressionante. Olha para você ver um texto sobre essa questão de vocação, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. A gente já falou um pouco sobre essa questão de vocação. Se você olhar com cuidado, vocação aparece na Bíblia, mas tem uma outra palavra derivada da mesma raiz, que é chamamento. Vocação e chamamento é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa. Então, a vocação e chamamento é a mesma coisa, de acordo com a raiz que ela veio. Então, todas as vezes que você vê o nosso chamamento ou a vocação, é a mesma coisa que está sendo falado. Então, a gente viu que a nossa vocação é que Cristo seja formado em nós. Essa é a nossa vocação. E o trabalhar disso em nossas vidas é feito através do Espírito Santo. Agora a gente vê em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Ele vos escolheu para a salvação. Então, ele revelou a quem ele quis, o Filho dele. Isso é a nossa salvação. Não é o que foi dito ao povo do deserto? Que eles estavam sendo envenenados pelas cobras, estavam morrendo. Para serem salvos daquele veneno da cobra que representa o pecado, o que eles tinham que fazer? Olharem para a serpente de cobre que foi erguida, e o que aconteceria? Eles não morreriam. E quando nosso Senhor Jesus veio, o que ele disse? Assim como a serpente foi levantada no deserto, e o Filho do Homem será levantado. Então, quem olha para Cristo, tem os olhos em Cristo, é libertado, é salvo. Então, a salvação está enquanto nós olhamos para Cristo. Quando Jesus foi levado para Jerusalém, Simeão pegou Jesus, bebê, ele disse o quê? Os meus olhos viram a salvação. Então, a salvação está em nós olharmos para Cristo. Termos os nossos olhos fixos neles. E assim nós seremos salvos. Então, a quem é revelado, a quem Deus escolheu para ser salvo, viu a Deus, viu a Jesus. Foi retirado o véu, foi descoberto. Então, agora esses olhos que não viam, veem.
porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Aí, ó, o ministério do Espírito Santo. Nos santificar, nos purificar, nos lavar, nos tornar adequados para recebermos a Cristo. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso para você ver o que está dizendo no versículo 14. No versículo 14, está dizendo qual que é a nossa vocação, qual que é o propósito da nossa vida. Alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você lembra que o nosso apóstolo Paulo falou? Que essa caminhada da fé, ela é como uma corrida, e que nós temos que ser um atleta, e o sentido ali é de um atleta de alta performance, que ele corre nesse circuito com o objetivo de alcançar o prêmio. Só que a palavra que ele utiliza lá de alcançar o prêmio é esticar-se ao máximo, com todas as suas forças e toda a sua ergonomia para conseguir alcançar esse prêmio. E qual é esse prêmio? A glória do nosso Senhor Jesus. Então, o propósito da nossa vida não é outro a não ser sermos adequados para recebermos a Cristo e alcançarmos, quando formos adequados, a sua glória. Isso é o nosso propósito de vida, que Ele tem reservado para nós, igual o versículo 14. Então, isso que nós temos falado aqui é algo muito interessante, porque o nosso Senhor Jesus disse isso antes dele partir. Se você olhar João 16, 14, ele vai dizer que ele vai para o Pai, mas ele vai deixar outro igual a ele. E esse outro igual a ele, que é o Espírito Santo, que é o Paráclito, ele tem um ministério, que não é falar algo que venha dele somente, mas sim glorificar Cristo em nós. Olha o que ele vai falar lá, que esse Espírito Santo que foi deixado igual a ele, o ministério dele é glorificar a Cristo em nós. Em nós. Você vê que vai muito além de questões de salvação ou questões básicas de pecado. Aqui ele está falando algo muito maior, que é Cristo glorificado em nós através do Espírito. Esse é o nosso chamado. Vocês lembram o que o nosso Senhor Deus tem dito desde o início de tudo? Nós meditamos um pouco no livro de Êxodo. Qual que é a chave do livro de Êxodo? É Êxodo 19, 4. A chave do livro de Êxodo é 19, 4. Olha para você ver lá. Vamos olhar um pouco o que ele tem dito sobre isso. Êxodo capítulo 19. Olha para você ver o que ele diz. Aqui já aconteceu o quê? As pragas, aqui em Êxodo 19. Vocês já sabem o contexto, mas aqui já aconteceu as pragas. Aqui, o povo já foi liberto do Egito. Aqui, o povo já estava caminhando com o Senhor no deserto. Eles já tinham visto nuvem de fogo, já tinham visto maná caindo do céu. Eles já tinham visto de tudo mais um pouco. E o que ele disse? O mar se abriu. Eles viram o sangue no umbral da porta. Eles viram o espírito da morte passar e não levar eles. Olha o tanto de coisa que eles tinham visto. Eles eram o quê? Escravos do Egito, escravos do mundo, como nós éramos escravos. Foram libertos dessa escravidão para agora caminharem com o Senhor sobre essa terra. Igualmente, nós fomos libertos para nós caminharmos com o Senhor. Só que qual que era o propósito deles nessa caminhada com o Senhor? Chegar em um só lugar, Canaã, que é o símbolo da plenitude e da glória do Senhor. Igual nós estamos caminhando com o Senhor aqui na terra para alcançar o quê? Canaã, a glória do Senhor. Só que olha o que ele vai dizer em Êxodo 19, 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios. O quê? Tudo que eu fiz, tudo que a gente acabou de falar aqui. Todos os milagres e maravilhas que eu fiz para libertar vocês tendes visto. Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Tem uma passagem de Isaías que vai falar que nem os calçados, as sandálias dos pés deles desgastaram.
nem o calcanhar deles enrugaram nessa caminhada no deserto. Meus irmãos, eles não tinham creme, eles não tinham hidratante corporal, eles não tinham nada. Caminhando de sandália no deserto, o nosso Senhor não deixou a pele do pé deles se enrugarem. Será que o nosso Senhor tem cuidado dos seus filhos? Olha para você ver que lindo. Ele falou que pegou esse povo do Egito, do mundo, e colocou sobre asas de águia. É uma analogia que ele está falando de como foi o cuidado deles. Eles não fizeram esforços, eu carreguei eles. Eu carreguei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui é sobre nós. Ele está falando, vocês estavam aí no mundo em busca de tudo, menos de mim. Eu fui lá, resgatei vocês e trouxe a mim. Isso é salvação. Não veio de nós, veio totalmente da graça do Senhor. Ele nos resgatou e nos trouxe a Ele. Aí pronto, parou aí a salvação. E agora qual que é o objetivo disso tudo? Agora, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz. Isso aqui é impossível. Depois de nós sermos salvos, ele está só pedindo, vocês têm como me ouvir um pouco? Vocês lembram lá de Hebreus 4? Qual que foi o erro? Estavam rodeados pela palavra, mas não ouviram, acompanhado pela fé. Então eles morreram no deserto. Nós estamos falando desse povo. O futuro deles foi o quê? Morrer no deserto, porque não ouviram o Senhor. Foram salvos, libertos do mundo, libertos do pecado, libertos da carne. Aí o Senhor pede para eles, vocês têm como me ouvir um pouco? Me ouvem. Me ouvem. Só que eles não ouviram. Não ouviram. Então, morreram. E guardares a minha aliança. Então, sereis a minha propriedade peculiar. Isso aqui é assustador. Sereis a minha propriedade peculiar. Tem algo com uma alta estima, com L, maior do que isso? Deus... Não, tem algum espelho aí? Vou mostrar o rosto de vocês todos. Meus irmãos, ele está virando para nós. E está falando, vocês serão minha propriedade peculiar. Meus irmãos, ninguém faz uma declaração dessa. Ninguém está nem aí para nós. Eu e meu pai comentando, a menina pisou descalça, morreu, ficou horas lá, como um lixo, como um esterco no chão, ninguém ligou para ela. Todo mundo estava passando. Você acha que alguém liga para você? E só o Deus, Criador de todas as coisas, está falando, você é minha propriedade peculiar, pô. Vocês estão loucos? Olha o que ele está dizendo. A gente pode parar aqui agora. Podemos parar aqui agora. Vocês serão minha propriedade peculiar. Eu resgato vocês e trago a mim, e vocês não querem. E peço, me escutam. E eu vou fazer vocês de minha propriedade peculiar. Eu vou fazer vocês adequados. Eu vou fazer vocês glorificados. É a mesma coisa que ele está falando na Bíblia toda. E ninguém está ouvindo. Tem ouvidos, mas não escutam. Tem olhos, mas não veem. Serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Quantos de nós trabalhamos a vida inteira para ter o quê? A minha casa. E ele está falando, vocês estão preocupados à toa. A terra toda é minha. A terra toda é minha. Eu sou vosso Pai Celestial. Está vendo as avezinhas? Observai as aves. Elas não plantam, nem ceifam, nem guardam celeiros. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas. Meus irmãos, que declaração é essa do nosso Senhor Jesus? Olha essa declaração que linda. Minha propriedade peculiar. Porque a terra é minha. A terra é minha. Não andeis ansiosos com coisa alguma. A terra é minha. E eu vou cuidar de vocês. Olha para você ver que lindo isso. Então, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, aqui ele vai mostrar o propósito que ele vai estar fazendo com nossas vidas. Então, ele nos salva, ele nos chama, ele nos traz a ele.
e agora pede para nós sermos adequados por Ele. Por Ele. E a única coisa, qual é a nossa única responsabilidade? Permitirmos. A única responsabilidade nossa é permitirmos. Permitirmos o trabalhar dele em nossas vidas. Senão nós não vamos conseguir. Permitirmos. Olha o tanto de promessa que tem para as nossas vidas que a gente leu nesse curto período. Não sei quanto tempo deu. Olha para você ver. Nós vamos receber Cristo em nós. Nós vamos ser adequados para recebê-lo. Por Cristo. Ele vai nos adequar. Nós vamos ser glorificados por Cristo. Nós temos propriedade peculiar do nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos dele. Nós somos herdeiros em todas as coisas, porque ele é dono de todas as coisas. Nós vamos ser súditos dele, reinando juntamente com ele, sobre todas as coisas. Olha o tanto de promessa. E o que ele está pedindo para nós fazermos? Tomarmos posse disso. Não, vocês não gostam do pessoal que fala alguma coisa, você vai ser tal coisa, toma posse, não é isso? Olha o que ele está pedindo, toma posse. Vamos ver isso? Olha lá para você ver. 1 Timóteo, capítulo 6. O que Paulo vai dizer a Timóteo? Sobre tudo isso que a gente acabou de falar aqui. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo tem? É o último capítulo de 1 Timóteo, capítulo 6. Olha para você ver, só uma questão. Depois vocês leiam com cuidado Timóteo todo e fazem uma ressalva da palavra tu. Tu. Isso aqui é um aviso para nós todos aqui, tá? Essa palavra tu é muito interessante. Por quê? Lembra o que a gente viu aqui? Que existe uma separação entre os que ouvem, entre os que são propriedade peculiar do Senhor e os que não são, entre o que é revelado a Deus e quem não é. E é o que ele vai falar em Timóteo, que ele vai falar assim, esses aqui só estão pregando besteira. Esses aqui só são falsos profetas. Esses aqui estão vivendo de acordo com o mundo. Esses aqui estão sendo prósperos. Tu, porém, não. Tu, porém, não. Ele vai destacar, sempre mostrando o que eles todos podem, você não, porque você é minha propriedade peculiar. Olha o que ele vai dizer. Depois de ter destruído os falsos profetas, no versículo 11, ele vai falar assim, tu, porém, Timóteo, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância. Essa palavra aí é um veneno para nós, né? Constância. A melancolia das nossas vidas é absurda, é instabilidade. Lemos a palavra hoje e amanhã nós não acreditamos mais em Deus. A mansidão. Isso aqui nem vamos comentar essa palavra, vamos tampar ela aqui. Versículo 12. O combate. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste o quê? Chamado. E que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Olha aí para você ver. O nosso Senhor fez tudo. E o que ele está pedindo? Toma posse dela. Toma posse dela. Receba ela para você. Ela está aí. Como a gente já disse essa figura, somos mendigos com pote de ouro. Está em nossas mãos a nossa salvação. Qual que é o nosso papel? Lembra de Filipenses 2:12? Desenvolvei a vossa salvação. Toma posse dela e desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei. Porém, o operar e o efetuar é dele. Mas desenvolvei ela. O que significa isso? O que significa nós desenvolvermos essa salvação? Ele não está falando para nós agirmos com boas obras e vamos ser salvos. Nós já somos salvos. O que ele está falando é que a salvação engloba muito mais coisas do que sermos salvos. Ela está falando que a salvação é nós estarmos aonde? Vós não sois desse mundo. Então nós estamos aonde se nós não somos aqui? Em Cristo. Então desenvolver a salvação é o quê? Que a gente começou falando sobre isso.
termos Cristo formado em nós dia após dia, mais e mais. Isso é desenvolver a salvação, porque Ele não é a salvação. Então, desenvolver a salvação é ter Cristo cada vez mais formado em nós. Que Ele cresça e eu diminua. Isso é ter a salvação sendo desenvolvida em nós. Isso é ter a salvação desenvolvida. E isso está ligado com tudo na palavra. Olha para você ver que interessante. Olha para você ver Lucas 21. Vamos passear um pouco aí. Lucas 21. O próprio Senhor Jesus falando. 21, 19. Aqui, ele está falando para quem? Para os seus discípulos que estavam salvos, que somos nós. E o que ele disse? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha para você ver o que ele está dizendo. A perseverança. Nós temos que ser perseverantes. Em quê? Em desenvolvermos a nossa salvação. Temos que ser perseverantes em quê? Em caminharmos por Cristo até que Ele seja formado em nós. As dores de parto que o apóstolo Paulo sentia era referente ao quê? Tenho dores de partos até que Cristo seja formado em vós. Olha para você ver. Qual que era o único propósito do apóstolo Paulo? Aonde ele ia? Formar Cristo nas pessoas. Ter Cristo formado nas pessoas. Isso é o único objetivo. E como que faz isso? Através da perseverança. Não tem como. É a perseverança. Olha para você ver o quão lindo é essa questão. Eu vi o Israel lendo. Olha em Josué, o 6º livro. Eu vi nós estávamos orando Josué capítulo 1. Olha para você ver que interessante isso aqui. Você pode ver que a gente vai indo em todo canto da Bíblia, vai sempre estar falando a mesma coisa. Sucedeu, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha para você ver, o que tem a ver esse versículo com alguma coisa que a gente está falando aqui agora? O povo, ele caminhou de Êxodo até Deuteronômio com o nosso Senhor. São 40 anos de caminhada. E qual foi o destino deles? A morte, no deserto. Pereceram. Por quê? Como a gente vai ver em Deuteronômio, Números, Gorinha, eles simplesmente não quiseram passar a margem do Jordão para se achegar a Canaã. Porém, aqui em Josué, um grupo passou. E o que ele falou? Olha aí para você ver. Passa este Jordão, tu e todo este povo, versículo 2, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então ele está falando o quê? Que a herança que ele vai estar nos dando é depois do Rio Jordão, a terra que ele tem nos dado, Canaã. E ela aponta para quem? Como nós já falamos 8.566 vezes. É Jesus Cristo. Canaã é Jesus Cristo, em sua total plenitude e glória. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, o que está sendo falado? Jesus foi nos dado como herança. E nós estamos nele. É nele que nós vivemos e subsistimos. É nele que nós nos movemos. Então, andamos nele. O que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 3, sua oração? Que nós possamos compreender junto com os santos a sua altura, largura, profundidade, todas as suas dimensões. O que ele está dizendo? Que essa terra, que é Jesus que ele nos deu, nós temos que andar nela, conhecer ela, nos movermos nela e conhecer cada ponto dela. E aonde a planta dos nossos pés pisar, será nosso. Olha para você ver o que está sendo falado. O que significa isso na linguagem do Novo Testamento? O justo viverá pela fé. Você quer falar? Pode falar. Aqui em 2 Timóteo 2,10 está falando assim: portanto, tudo sou, por amor
Olha para você ver. A Bíblia está gritando sobre esse assunto. Olha o primeiro que ela leu. Para o apóstolo Paulo, como ele alcançou essa glória de Cristo, ele queria que os outros alcançassem essa glória de Cristo. E no final está falando que Cristo, na verdade, vive em nós. Porque nós somos unidos a Ele. Então, se nós morrermos, não muda nada, porque nós vivemos nele. E é exatamente o que está falando. Aonde a planta do vosso pé pisar, Ele tem nos dado como herança. Ele está falando, caminhe por Cristo. Pise nessa terra que eu te dei. E aonde você pisar, nessa imensidão de glória, eu tenho vos dado. O justo viverá pela fé. Esse é o significado disso tudo. Olha para você ver. Tanto que é interessante isso. Como que a gente vai andar nessa terra que é Cristo? Pensai nas coisas dos altos. Vós não vivem aqui, vivem nele. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de Cristo. Isso aí tudo nós já vimos e grita a Bíblia sobre esse assunto. Como que a gente vai andar sem um mapa? Nós não estamos vendo, nós estamos vivendo aqui. O mapa está aqui. Esse é o mapa. Essa é a terra. E aonde você pisar aqui é Cristo. Não tem outra saída. Aonde você tocar aqui, você toma posse. Não de uma palavra profética ou de algo aqui que você curtiu, mas sim da pessoa e obra de Cristo. Ele nos libertou do pecado. Ele nos libertou da carne. Ele nos libertou desse mundo. Ele tem nos dado a vida eterna. Ele tem nos dado todos os cuidados que nós precisamos. Ele vai nos suprir em todas as nossas necessidades. Isso é a salvação por completo. Seremos santificados, salvos no corpo, alma e espírito. Olha para você ver o que ele tem falado. Só que olha o outro ponto. Olha para você ver o outro ponto que nos impede de tomar posse dessa vida eterna que Ele nos deu. De que impede, nos atrapalha de aonde nós pisarmos sermos nós. É os nossos olhos. O que nós temos olhado. Olha para você ver, simples. No início da Bíblia aí, ó, Gênesis 13. Olha Gênesis 13. Qualquer lugar que você for, a gente acha essas questões. Ó, versículo, aqui, para quem não sabe, Abraão foi chamado pelo Senhor, para que Abraão andasse com o Senhor, e Abraão fosse amigo de Deus. Então, esse chamado também é o nosso chamado. Então, o que acontece aqui? O Senhor está chamando Abraão, e ele começa a fazer o quê? A limpar Abraão de tudo que ele está apegado. E a primeira coisa que acontece é o quê? Retirar a família de Abraão. Sai de tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porém, Abraão continuou com quem? Com Ló. Só que quando ele continuou com Ló, Abraão e Ló ficaram prósperos, de um nível tão grande que eles não tinham lugar para colocar o seu gado. E os pastores desses gados estavam brigando entre si. Então eles estavam brigando entre si. Aí no capítulo 13. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então ninguém aguentando mais essa briga, o que Abraão disse? Falou, ó, Ló, olha que interessante isso. Versículo 8. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Olha que interessante isso aqui. Para quem foi prometida a terra? Para Abraão. Lógico. A terra foi prometida para Abraão. Abraão representa quem? Nós. A caminhada de Abraão é a nossa caminhada. Ele é o pai de todos os que creem. Então nós vamos caminhar na mesma caminhada dele. Então foi nos prometido uma terra. Só que ele não nos mostrou ainda. Olha para você ver. Só que Abraão, o que ele fez? Na sabedoria do Senhor. Ele recebeu a promessa da terra. Ele estava numa terra.
E o que aconteceu? Ele não escolheu para onde ele ia colocar o gado dele. Ele deixou Ló escolher. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe para onde ele vai. Ele espera. Ele espera no Senhor. Então, o Senhor não falou nada, ele ficou quieto. Ló que decidiu. E Ló representa o quê? O nosso homem carnal. Como é que o Ló decidiu aonde ele ia pôr o gado dele? Versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, aquilo super próspero. Ele viu a prosperidade daquela terra e falou, ali é o melhor lugar para pôr o gado. Ali é o melhor lugar que existe, aonde eu estou olhando, aonde eu montei a estratégia, eu montei aqui todos os meus cálculos para o meu gado prosperar. Então, Ló foi atraído pela prosperidade. Então, ele começou a montar suas tendas nesse lugar próspero, até chegar aonde? Sodoma e Gomorra. Olha para você ver, regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Olha para você ver, Ló foi atraído pela prosperidade através dos seus olhos, e ele foi para onde? Sodoma e Gomorra. E qual foi o resultado disso tudo? Ló simplesmente entrou no meio de uma guerra, quase foi destruído, teve que Abraão ir lá resgatar ele. Por quê? Ele foi de acordo com a sua vista. Agora Abraão, como é que ele foi? Ele esperou no Senhor, que o Senhor disse para ele? Versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, parece Paulo, em Efésios 3. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. O que ele está falando? Você vai ser o dono do mundo. Ele falou todas as regiões e falou para sempre a sua descendência. Só que isso aconteceu ainda hoje? Então é mentira isso aqui? Essa promessa do nosso Senhor para sempre. Aconteceu ou não? Sim. Porque aqui não está falando de nada a ver com o quê? Com a descendência, lembra de Gálatas 5? Que o apóstolo Paulo vai explicar que a descendência é quem? Cristo. Então o que nós temos recebido para sempre? Cristo. Qual que é a nossa herança? Cristo. Qual que é a nossa terra que foi prometida? Cristo. Então você tem que caminhar por ela, como Paulo disse, sua altura, sua largura, sua profundidade, ande por ele, conheça ele, aonde você pisar será seu. Olha para você ver que lindo isso. Mas o que atrapalhou Ló? Ele foi em busca da prosperidade. Olha mais claro isso, talvez não ficou claro para você, Números 32. Esse aqui é aquele povo que a gente estava conversando, que foi salvo, resgatado do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, e agora eles estão indo em direção a Canaã, ao versículo 1. Qual que é o propósito deles? Serem formados minha propriedade peculiar. E para isso eles precisam ser levados para onde? Canaã, que é o símbolo do quê? Da plenitude de Cristo. Então agora esse povo vai ser narrado aqui. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. O gado é um problema, né? É tão problema que em Êxodo 21, o que eles fizeram? Êxodo 32, o que eles fizeram? Ergueram um bezerro de ouro. O gado é um problema, que é o símbolo da prosperidade. Em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era de quê? De gado. O significado disso aqui era que é um lugar próspero em grama para eles estarem comendo. E também em água. Esse é o significado disso aqui. Um lugar para gado é onde tem tudo para aquele gado crescer. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Hebron, Eleale, Sebam, Nebo, Beon, a terra que o Senhor feriu. O que ele está dizendo aqui? A terra que o Senhor feriu.
a terra que o Senhor conquistou para eles. Essa terra estava tomada pelos reis mais poderosos que tinham. O Senhor feriu essa terra, retirando esses reis e deram para eles. Feriu essa terra diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Olha para você ver, disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, desce a essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar ao Jordão. Olha para você ver que loucura, eles não querem atravessar o Jordão para ir para a terra prometida, porque eles viram com seus olhos algo que é próspero e serve para eles. Aqui está bom. Aqui está bom. A prosperidade está segurando eles para eles não irem para a terra prometida. Olha para você ver que loucura isso aqui. Eles não querem passarem do Jordão. Eles viram o céu, o mar se abrir, o céu chover maná. Eles viram a nuvem de fogo, eles viram a água saírem da rocha e eles não querem ouvir o Senhor. Eles não querem ouvir. O Senhor está falando, passa para o Jordão. Olha para você ver que loucura. O que está acontecendo aqui? Então, os nossos olhos, eles decidem para onde nós queremos ir. Os nossos olhos decidem para onde nós queremos ir. Então, quando nós temos olhos, lembra lá de Mateus 6 que a gente viu semana passada? Os olhos são a janela para a nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luminoso. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será trevoso. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus falou? Aí o que ele diz depois? Não adorarás a dois senhores. Ou você adora a riqueza, a prosperidade, ou você adora o nosso Senhor Jesus. Não tem como. Não tem como. Aquele que quer ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Lembra o chamado de Mateus? Mateus olhando, vendo Jesus. Ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Olhem para você ver isso. Que aqui está falando algo super complexo. Que ele citou 2 pontos aqui em Números 32. Primeiro, que o Senhor feriu a terra e ele abençoou esse povo. Então, ele disse que a bênção e a prosperidade estava limitando esse povo de alcançar a glória de Deus. A bênção e a prosperidade estava limitando esse povo a alcançar a glória de Deus, que é Canaã. A bênção e a prosperidade. Será que isso é perigoso? Aonde estão os nossos olhos? Nele ou em qualquer outra coisa que está nos enganando aqui? Nele ou em qualquer outra coisa? Então, isso é algo que tem sido trabalhado pelo Espírito em nós. Se o Espírito Santo não vê permissão em nós para trabalharmos, o que acontece? Não há desenvolvimento, não há crescimento. 11 visitas de Deus a Abraão, cada visita trabalhando uma desses pontos. Ele foi abençoado por um filho. O que aconteceu? O filho tomou o centro dos seus olhos. E qual foi o resultado disso? Abraão, sacrifica seu filho. Sacrifica seu filho. Porque a bênção que eu te dei, você está achando que ela é o resultado de tudo. Você está achando que ela é o centro de tudo. Põe o seu filho no altar. O altar simboliza o quê? É tudo aquilo que nós entregamos para Deus, separando isso para Deus. Isso é algo muito interessante que a Bíblia tem nos falado. Não tem como nós fugirmos disso. Então a bênção e a prosperidade limitaram eles de chegarem à terra da promessa. E o resultado disso? Eles morreram. Eles morreram. E qual que é a única maneira de nós não perecermos nessa caminhada da fé? É nós termos os olhos fixos nele. Porque ele nos chamou para isso. Lembra lá de Marcos 3,13? Que ele nos chamou para estarmos junto dele. Junto dele. Nós ontem no fórum comentamos sobre Filipenses 4, no versículo 5, fala que perto está o Senhor.
não de vir, mas de literalmente estar perto de nós. Então, por isso, não devemos andar ansiosos, e sim alegres. E que a nossa mansidão vai ser conhecida por todos. Por quê? Porque Ele está perto. Lembra lá que aquele versículo lindo que a gente citou, se eu não me engano, de Atos 10, 14? Ou é de Atos 4, 10? Que Pedro estava ministrando no Sinédrio e eles ficaram abismados. Eles falaram assim, que eles estavam admirados com o que Pedro tinha falado. Por quê? Porque Pedro era iletrado, ele era analfabeto e estava falando daquela maneira. Então, qual foi a conclusão que eles chegaram? Realmente, eles reconheceram que ele estivera junto com Jesus. Então, quanto mais perto nós estamos do Senhor, quanto mais nossos olhos estão fixos neles, menos teremos a chance de errarmos. Por isso que o salmista vai dizer, na tua luz eu vejo a luz. Por quê? Somente na tua luz eu sei que a luz é verdadeira. Porque senão eu vou confundir essa luz com trevas. E quão densas serão essas trevas para elas se parecerem com luz? Na tua luz eu vejo a luz. Então que a gente traga isso aos nossos corações e não perca isso de visão. Eu falo isso, esse passear que a gente fez, nessas questões básicas, com a dor no coração, porque eu queria poder transmitir isso de uma maneira que nós pudéssemos agarrar com todas as nossas forças. Porque senão o resultado é a morte. Senão o resultado é a perdição. Qual progresso nós temos tido? Qual que é o progresso em Cristo que nós temos tido? Qual que é o progresso? Nossa, ele grita. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles serão a terra. Ele está gritando e você está preocupado com isso aqui. Tem vezes que dá vontade de eu largar tudo, vender tudo e ficar sem nada, para tentar provar, não só com as minhas palavras, que Ele supre tudo. Tem vezes dá vontade, porque ninguém está escutando. Ninguém está escutando. A ansiedade só está aumentando e ninguém está escutando que existe um descanso. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Mas isso parece só uma teoria. Parece só uma teoria. Mas quantos irmãos têm vivido nisso? Quantos irmãos têm acessado isso? Quantos irmãos têm renunciado tudo por Ele, sendo adequados, dignos do vosso chamamento? E Ele não tem vergonha desses irmãos. Lembra de Hebreus 11, 16? Ele não tem vergonha, porque eles andam como peregrinos estrangeiros. Nada nessa terra traz Ele. Nós cantamos Nada Mais Importa. Que mentira, cara. Nada mais importa. Vamos ver amanhã, quando acabar aqui agora. Se nada mais vai importar. Se nada mais vai importar. Pai, nós apresentamos, Pai, a Tua palavra, essas sementes que foram lançadas aos nossos corações. Oh, Pai, derrama Suas misericórdias sobre nós. Pai, que o Senhor venha estar nos trazendo a Ti. Pai, nós queremos ficar perto de Ti, mas estamos sem forças, Pai. Pai, redirecione os nossos olhos a Ti, nossos ouvidos a Ti, e que nós possamos, Pai, ser adequados a Ti. Nós queremos receber a Ti, Pai, alcançar a Ti, e que o Senhor, Pai, possa continuar desenvolvendo a nossa salvação em nós, e que nós possamos crescer, Pai, em Ti, viver em Ti, explorarmos essa terra, Pai, guardarmos a Tua palavra, Pai, termos mais compreensão, Pai, das Tuas riquezas. Não queremos acumular nada sobre essa terra, somente em Ti os nossos tesouros estão. Em Teu nome nós clamamos.